Que Deus nos abençoe. Vamos falar hoje sobre o assunto de Jesus não foi seu próprio Pai. Vamos entrar nesse assunto sobre a divindade. Vou começar em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, onde está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Singular, viu aqui? Se fosse mais do que um Deus, seria, não teria outro Deus diante de nós, né? Mas fala aqui, não teria outros deuses diante de mim. Né? Singular, uma só pessoa, um só Deus, né? Um só Deus. Aqui em Gênesis 1, 27, onde eles tomam essa base para ensinar mais do que um Deus, nos diz, né? No versículo 1 diz: no princípio criou Deus, Elohim, a palavra aqui original é Elohim. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. No versículo 1, 26 diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui dá a entender, né, se você parar aqui no versículo, isolar, que o mundo foi criado por mais do que uma pessoa. Mas quando você vai para o 27, explica. E criou Deus, né, singular, e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmeas o criou. E como nós vimos ali em Êxodo 20, versículo 3, fala: não terei outros deuses diante de mim, singular. As pessoas falam que Elohim é uma palavra plural. Que absurdo, né, gente? A Bíblia toda ensina um Deus só, o monoteísmo. E eles veem Satanás é tão astuto, que vem ali e torce a palavra de Deus. O principal ensinamento da palavra de Deus é isso, que há um só Deus. Um só Deus. Né? Mas não, Satanás vem através disso e leva o povo para o paganismo, né? Isaías 43:10 nos fala: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então não vai haver nenhum Deus depois de Elohim, depois de Jeová. E quando chegamos aqui em Hebreus 1, versículo 6, está escrito: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Como? Ele acaba de falar lá em Êxodo 3, 20, versículo 3, que não teria outro Deus diante de mim, né? Não adore mais ninguém. E você nunca vê na Bíblia Sagrada ninguém adorando, né, apóstolos, profetas, nem anjos adoravam, né, outra pessoa, ou nem os anjos eram adorados, mas somente a Deus. Né? Quando ali foi adorar Pedro ali em Atos 10, né, Cornélio, ele falou: levanta, não me adora, eu sou um homem igual você mesmo, como é que você vai me adorar? Então jamais um apóstolo, um profeta, ou anjo, como você vai lá em Apocalipse 21, 22 ali, João ajoelha para adorar o anjo, e o anjo falou: não me adore não, eu sou um conservo teu. Né? Adora a Deus, então somente adoração a Deus. E como que Jesus aceitou a adoração? Você vê, o Filho é Deus também, né? Olha aqui. E quando Hebreus 1, 6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adoram. O próprio Deus mandou adorar Jesus. Os anjos adoram, até os anjos adoram Jesus, adoram o Filho. Até os anjos adoram o Filho, né? Então o Filho é Deus, lógico. Quando você vai aqui no versículo 6, 7, nos diz: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, certo de iniquidade, de equidade é o certo do teu reino. O próprio Deus, né, o Criador, chama o Filho de ó Deus, o teu trono, né? O trono do Filho, tá vendo? E quando chegamos aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 20, está escrito: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, para conhecermos do que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? E Jesus fala ali, né? Só devemos adorar o único Deus verdadeiro. E aqui está falando aqui que esse único Deus verdadeiro é Ele mesmo. Você percebe
a revelação vindo ali? As pessoas olham para Jesus, né, e não conseguem ver Deus ali, por causa de ser um homem, né, ter nascido, ter morrido. Mas a Bíblia é clara ao dizer lá em Isaías 9,6, um filho se nos deu, o seu nome será Conselheiro, Pai de Eternidade, Deus forte, né? Deus forte, Príncipe da Paz. Esse filho, então ele é filho e é pai, você vê isso. E quando chega lá em Mateus 1, ali nos fala claramente, né? Seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. João 10, ele fala ali, eu e o Pai somos um. Em 14 perguntaram, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele fala, quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. E quando chega aqui em 1 João 5, está escrito, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Então nós vemos ali a coisa toda indo para Jesus, mostrando que Ele é o único Deus que existe. Né? O único Deus, até os magos, quando foram adorar ali, foram adorar Jesus, diz a Bíblia, e levaram ouro, incenso e mirra, né? Presentes que mostravam a obra do Messias na terra, mostrando que ele era Deus, o ouro representa Deus, a outra é a divindade, e o outro trabalho, a divindade e trabalho para morrer, o próprio Deus, né, vindo, né, para morrer para o ser humano, porque para morrer para o ser humano tinha que ser um parente redentor. Lá no livro de Esther nos ensina isso, né? Que tem que ser um parente redentor. Então, né, não pode adorar duas pessoas, gente, sem adorar dois deuses. Então o diabo levou o povo hoje chamado cristão para o paganismo, para o politeísmo. Essa é a verdade. Né? Porque não tem como adorar três pessoas e dizer que é um Deus somente. Isso é um engano de Satanás. Ou adorar duas pessoas. Né? E tem alguns que falam, não, eu não adoro o Filho. Né? O próprio Deus ordenou adorar os filhos, como nós lemos ali em Hebreus 1, versículo 6, e quando colocou o primogênito no mundo, ordenou aos anjos que adorem o Filho, o primogênito. Né? O próprio Deus ordenou adorar o Filho. Então como que esse Filho pode ser uma outra pessoa, um outro Deus? Então nós vemos o quê? O filho é um título, um ofício, como eu também sou pai, sou filho, sou esposo, mas não é meu nome, né? Não sou três pessoas. São meus três ofícios, três títulos, mas eu tenho um nome. E Deus também, quando Deus mandou ali, Jesus mandou os apóstolos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai lá ver, eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Parece que havia um erro ali, mas não era um erro. Ele sabia qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas as pessoas não, elas batizam em títulos. É igual assinar um cheque. O advogado pega o cheque, o gerente lá, o engenheiro e coloca lá, engenheiro, advogado. O cheque vai ser devolvido, ele pede o nome, não o título dele, não o que ele é, ele pede o nome dele. Então o cheque é devolvido. E as pessoas também que são batizadas nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, quando chegar naquele grande dia, vão ser decepcionados, porque não usaram o nome. E só nesse nome que há remissão de pecado, o nome do Senhor Jesus Cristo, não nos títulos, mas no nome dele. Então nós vemos esse grande enredo no mundo hoje. Mas se é apenas uma pessoa, se Pai, Filho e Espírito Santo são apenas três títulos, como o Umbrando ensina, então como que ele ensinou então que Jesus não foi seu próprio Pai? Agora entrando então num assunto realmente muito profundo, não é mesmo? Vamos entrar então nesse assunto agora. Porque como o Brano ensinou, falou que Jesus não foi seu próprio Pai. Então, e esses grupos, no próprio meio da mensagem, muitos grupos tomam isso, né, para dizer que são duas pessoas distintas. Mas como pode ser duas pessoas distintas? Né? Se é paganismo adorar duas pessoas, e a Bíblia é clara e nos ordenar adorar o Filho também e adorar o Pai. Se você adora duas pessoas, você é um pagão. Então, se Pai e Filho forem duas pessoas, você adorar duas pessoas, você é um pagão, você adora dois deuses. Isso quebra toda a Escritura, toda a lei, todo o mandamento de Deus. Então vamos entrar agora um pouquinho nesse assunto aqui. Né? Jesus não foi seu próprio Pai. Vamos ler, hein? A primeira mensagem é Perguntas e Respostas, número 9, pregada em 28 de junho de 59. O irmão Brana nos fala. Alguém tem dito, o irmão Brana é um unitário. Não, Senhor, não sou unitário.
Eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio pai. Está vendo aqui? Então, o Abrão não era unicista, unitário, e nem era trinitariano. Então, vamos agora entrar nesse assunto aqui, né, sobre Jesus não foi seu próprio pai. O Abrão fala, eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio pai. Eu creio que Jesus teve um pai. Eu creio que Jesus teve um pai. Então, agora vamos entrar nesse assunto aqui, né, muito profundo. Vamos ver, então, o que é que o Abrão vai ensinar para nós sobre isso. Creio que Jesus teve um pai. E esse foi Deus. Então o Pai de Jesus foi Deus. Porém Deus morou e habitou nesse corpo chamado Jesus. Habitou nesse corpo chamado Jesus. Né? E ele era Emanuel. Esse corpo era Emanuel. Esse corpo era Emanuel. Deus conosco. E creio que não há outro Deus à parte deste Deus, desse Emanuel. Não há outro Deus além de Emanuel, desse Jesus, Deus conosco. Ele é o Pai. Esse Emanuel, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então estamos chegando aqui no entendimento sobre o que quer dizer isso. Jesus não foi seu próprio Pai, Jesus teve um Pai. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, o Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Logos, Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, esse é Ele. E nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Toda a plenitude da divindade. Então, Ele é o Logos. O Logos. O que é o Logos? O Logos é essa luz, cor âmbar, né? Foi a primeira luz que saiu lá de Deus, lá do princípio, lá. Deus não tinha uma imagem, ele era espírito. E a primeira coisa que saiu dele visível é esse Logos, né? Esse Logos. E o Espírito Santo é o Logos. O Umbanda fala que o Pai também é o Logos. Né? Pergunta e resposta, perguntar, o Filho do Homem é a coluna de fogo, é o Logos? Ele falou, não, né? Não. O Filho do Homem é o próprio Jesus Cristo, né? Em carne humana na Terra. Né? E outra mensagem ele fala que aquela luz, a luz que saiu do Elohim, do Espírito, do grande Espírito, é o Filho. Né? E em João 1, capítulo 1, versículo 1, fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 fala, e o Verbo se fez carne, e habitou no nosso meio. A palavra, o Verbo fazia a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne, e habitou no nosso meio. Né? E habitou no nosso meio. Agora aqui nós vamos ver aqui na revelação de Jesus Cristo, na página 10, o Umbanda nos fala, as pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? O eterno Filho de Deus, como é que pode o Filho ser eterno? As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípios. Mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele foi o Deus eterno, Jeová manifestado na carne. Então Jesus não foi o Filho eterno, ele foi o Deus eterno. Porque a doutrina da Santíssima Trindade fala o quê? Tem três pessoas de igual poder, né? Três pessoas eternas, nunca tiveram princípio de dias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é um absurdo, ele fala que o Filho é eterno. Como é que o Filho tem princípio? Então ele não foi o Filho eterno, ele foi o Deus eterno. Foi o Deus eterno, Jesus foi o Deus eterno. Então agora vamos aqui para E Não Sabeis 97. Aqui agora você vai entender uma coisa interessante. Eu creio que li isto há poucos momentos antes. Ouçam isto. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus falou ali em Apocalipse, e também em Colossenses, que ele é o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador. E como foi ele criado? Jesus é o Criador. Como é que foi ele criado? Mas esse é o princípio da criação de Deus. Quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem. Está vendo aqui? Você vai entender então uma coisa. Como que ele teve um começo? Como Deus não teve começo, mas sim
né? Como homem. O Espírito foi criado em forma de homem. Aquilo era Deus sendo criado. Então Deus foi criado? Sim, Deus foi criado, né? Mas não como Espírito. Ele é eterno como Espírito. Mas ele foi criado na forma humana que ele teve que viver aqui na Terra. Para redimir a Terra. Para redimir a Terra, ele teve que se tornar terra, homem, ser humano, para redimir a raça humana. Aquilo era Deus sendo criado, Deus o Criador, Ele mesmo se tornando uma criação. Deus quem fez o barro, fez o cálcio e fez o potássio, a luz cósmica, o petróleo, juntou tudo e criou a si mesmo. E criou a si mesmo, tá vendo aqui? Na mesma hora que Jesus não foi seu próprio pai, o Umbanda fala que Deus, que ali em Belém, Deus criou a si mesmo. Ele juntou o barro, ali, o potássio, o cálcio, o petróleo, tudo aquilo que tem no corpo humano, né? Mesmo você que estuda aí ciência, né? Biologia, física, vocês sabem tudo que vai no corpo humano. Então Deus juntou tudo isso e criou a Ele mesmo. Então, Jesus não foi seu próprio pai, mas Deus criou a si mesmo. Ele criou a si mesmo ali, não era uma outra pessoa. Então, o Umbanda jamais, gente, ele quis dizer que havia duas pessoas, três pessoas, como as pessoas querem colocar na boca do irmão Umbanda, né? Eles querem colocar na boca do irmão Umbanda ensinamento que o irmão Umbanda nunca ensinou, que há mais do que uma pessoa, que o pai e filho são mais do que uma pessoa, né? O petróleo juntou tudo e criou a si mesmo, no princípio da criação de Deus. O amém, o final, amém. Amém significa assim seja, o final de Deus. Quando Deus completou em sua criação. E também na mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus, parágrafo 26, o Umbanda também nos fala essa mensagem aqui. Eterno era o seu manto, ele estava vestido com vida eterna, ele nunca teve princípio, está vendo aqui? Ele nunca teve princípio, ele nunca iniciou em Belém. Você sabe como as pessoas tentam pensar que ele iniciou. Ele não teve princípio, amém, ele não teve princípio, amém. Vestido com vida eterna, e colocou isso de lado para tomar um velho, empoeirado manto de morte por você e por mim, maravilhoso. O céu era seu palácio, todo o céu pertencia a ele, esse era o seu palácio, nada poderia alguma vez brilhar sem ele, e ele veio até a terra, e até mesmo disse, as raposas têm covis, e os pássaros têm ninhos, porém eu nem mesmo tenho um lugar para encostar minha cabeça. Isso é maravilhoso, não pensam assim? Senhor, que não vê Jesus, 26. Então, gente, nunca fala que o Filho veio aqui na terra e se fez carne. Não fala. Né? Não fala que o Filho veio e se encarnou, o Filho veio, não fala isso, é sempre o Pai, Deus, o Criador se tornando homem. Nunca fala que o Filho veio na terra e abriu aqui, fez aqui um tabernáculo aqui, jamais, né? Como esses duas listas, esses arianos da mensagem. Quem foi Ário? Ário foi aquele presbítero lá do ano 300, lá em Nicéia, que causou aquela confusão, dizendo que havia duas pessoas, e que o Pai era o Criador e o Filho era a primeira criação de Deus. A primeira criação de Deus. Ele causou aquela divisão lá, e dali saiu dois extremos, né? A trindade, três pessoas distintas, eternas, e saiu outro extremo que era o arianismo, né? Que é duas pessoas, e que hoje está nos grupos que se diz da mensagem. Muitos grupos da mensagem ensinam essa heresia, né? Do arianismo. Do arianismo. E eles falam que Deus não pode morrer. Como é que Jesus morreu? O Filho morreu. Né? Como é que Deus ia morrer? Então, não foi Deus que morreu, foi o Filho que morreu, dizem eles. Né? Deus não pode morrer, se Deus é eterno, o Criador, como é que Deus vai morrer? O Umbanda explica isso para nós no Desvelar de Deus, no parágrafo 92. Deus velado em Jesus para fazer a obra de redenção na cruz. Deus não pode morrer como o Espírito, ele é eterno, mas ele teve de pôr uma máscara e representar o papel de morte.
ele realmente morreu, mas ele não o podia fazer em sua forma de Deus. Ele teve de fazer na forma de filho, como filho do homem na terra, vê? Ele teve de ser forma de filho. Logo, quando ele morreu em Pentecostes, era filho de Deus novamente. Está vendo o que eu quero dizer? Entende a ideia? Ele era. Então, ele morreu, sim, mas na forma de filho, não na forma de pai. Na forma de Deus, ele não poderia morrer, né? Ele não poderia morrer. Agora aqui na mensagem, quem é esse Melquisedeque 121? O Mombrana fala, agora nota, agora vemos a Melquisedeque, e por que Maria não era sua mãe? Essa é a razão porque ele chamou mulher, não mãe. Então Jesus não chamou Maria de mãe, falou de mulher. Aquele dia que com 12 anos ali, ele estava ensinando ali no templo, e Maria chegou e falou, né, eu e teu pai te procuramos, né? Eu e teu pai estamos te procurando desde faz 2 dias. Ele falou, que tenho eu contigo, mulher? Me chamou de mãe. Que tenho eu contigo, mulher? Essa é a razão porque ele chamou mulher, não mãe. Ele não teve pai. Ele não teve pai, tá vendo? Jesus não teve pai, né? Uma outra coisa. Então, vocês querem negar o filho, querem negar o pai, vocês querem negar, não estão querendo negar nada. A Mombrana que ensina assim, o profeta nos revelou, que enviou para revelar a sua palavra, né? Não é eu, não é fulano que está querendo negar o filho, negar o pai, né? Quem fala isso é a Mombrana. Pode ver na mensagem aqui, quem é esse Melquisedeque? Mombrana ensinando. Esse povo fala que crê no Mombrana, mas não consegue crer. Por quê? Porque a mente deles não consegue realmente, né, aceitar a mensagem. E é a revelação. A revelação não é você entender, você compreender, né? O Mombrana chega a falar que eu não entendo como que o pai e o filho são a mesma pessoa, mas são, né? Mas são. Então aqui ele fala, né, ele não teve pai, porque ele era o pai eterno, o 3 em 1. Ele não teve mãe, certamente não. Ele não teve pai, porque ele era o pai. Como o poeta disse uma vez, recitando uma grande saudação a Jesus, ele disse, eu sou quem falou a Moisés num ardente arbusto de fogo. Eu sou o Deus de Abraão, a estrela resplandecente da manhã. Sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sou a criação inteira. E Jesus é o nome. Isso é correto? Ó, quem diz que eu sou? E de onde se diz que eu vim? Conheces a meu Pai? Ou pode dizer o seu nome? Aleluia! Né? Ele não teve pai, né? Porque ele era o pai, né? Olha que grande é esse Deus. Uma mulher uma vez chegou no Mombrana e falou, eu gosto muito da sua mensagem, mas eu sou contra uma coisa. O Senhor exalta muito a Jesus Cristo. Você faz ele divino. O Mombrana falou, espero que essa seja a única coisa que Deus tenha contra mim naquele dia do julgamento, que eu exalto muito Jesus e faço dele divino. Mas ele é divino, senhora. Não é. O próprio Senhor na sua Bíblia aqui, né, que ele não é divino. Então prova, quer ver se vai provar. Está aqui, ó, João 10, João 11, 35, né? 34. Jesus chorou. Jesus chorou, ele não é divino. O irmão falou, Senhor, isso aí é mais fraco do que a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. Porque ele era um homem chorando, mas quando ele chegou ali diante da sepultura e falou, Lázaro, sai desse lugar, e Lázaro saiu, não era o homem falando, era Deus, ele era o homem quando estava cansado no barco ali, trabalhou o dia inteiro ali, pregando e curando as pessoas, estava cansado no barco ali, quando veio aquela tempestade, mas quando ele levantou ali, colocou seu pé ali na frente do barco ali, seus cabelos voando ali, sua roupa, o vento, aquela tempestade, e ele falou, tempestade, aquieta-te, mar, acalma-te. E no mesmo momento houve abundância, tudo se acalmou, não era um homem, era Deus ali. Era Deus, ele era o homem quando estava com fome, querendo pegar um figo ali da figueira, mas quando ele falou para a figueira, amaldiçoada seja tu, e aquela figueira morreu desde as raízes, a vida saiu daquela figueira, daquela árvore, e ela morreu desde as raízes.
Assim acontece também com câncer, quando você ora, ele morre desde as raízes. A vida sai, o demônio sai daquele câncer. Né? Então ali era Deus, era Deus. E também, na era da igreja, era de Éfeso, em seu parágrafo, em sua página 62, o Mambrano nos fala, Apocalipse 2:1 diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, este é aquele de quem é dito, esse Jesus é o Senhor e Cristo. Aí está ele, o único e exclusivo Senhor, Deus Todo-Poderoso, e fora dele não há outro. Aí está ele, o Salvador, do Senhor vem a salvação, Jonas 2:9, andando no meio das igrejas, através das eras. O que ele era na primeira era, ele é em todas as eras. Para cada crente, ele é Jesus Cristo, mesmo ontem e hoje eternamente. O que ele fez uma vez, ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Agora você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele, nem verdade pode haver, pois ele sozinho operou a salvação dela, e tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória, e essa glória ele não compartilhará com outro. Não há nenhum papa com ele, não há nenhum bispo com ele. Maria, a mãe de seu corpo terreno, não está com ele. Ele não fala e volta-se para um pai, pois ele é o Pai. Ele não se volta para dar ordens a um Espírito Santo, pois ele é Deus, Espírito eterno, e é sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida, e sem ele não haveria nenhuma vida. Do Senhor vem a salvação. Não havia ninguém com ele quando ele pisou o furor da ira da fornalha ardente. Não foi outro, mas ele que esteve pendurado sobre a cruz e deu o seu sangue. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos desposados com ele, não outro, não outro. Vocês querem adorar dois? Adorem, 2, 3. Mas eu e minha casa adoraremos somente um, Senhor Jesus Cristo. Não há outro além de mim, não há outro. Ele é nosso esposo. Então, para vocês, Deus é o quê? O sogro. Porque o pai do esposo é o sogro. Então Deus para você é o sogro de vocês. Mas para nós não, ele é o esposo da igreja. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos desposados com ele, não outro. Nós estamos desposados com ele, não com o filho dele. Porque ele e o pai são um. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, estatutos e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. É Deus sozinho, apenas um. Deus uno. Deus é uno, não é trino, nem é dual. Nem é dois. Jesus falou realmente, que Deus é um ser dual. Ora era o pai falando e ora era o filho falando, mas era um ser, não dois seres, uma pessoa, não duas pessoas. Eles dão tiro no próprio pé quando usam essa referência Mambrano falando daqueles dias que Jesus estava aqui na terra. Ora era o pai falando e ora era o filho. Ali Deus era um ser dual, porque ele fala, Deus era um ser dual, não dois seres, não duas pessoas, mas um ser dual. E Deus era operando o querer ou efetuar, segundo sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus. E Deus tem somente um vínculo com você. Esse é Jesus. E Jesus sozinho, apenas adoramos um. Só Jesus. Jesus Cristo e ninguém mais. Eu e o Pai somos um. Não há duas pessoas. Não há dois deuses, mas somente um Deus. São pagãos. São politeístas, gente. Abra seus olhos para ver. Satanás está guiando vocês para o politeísmo, para o paganismo. Você que diz a mensagem, diz que é William Brana, estão sendo enganados. Não só vocês, mas também todos esses grupos aí que falam que o dízimo é do pastor. O dízimo não é do pastor, é o administrador do dízimo. Que fala que, e Satanás tem enganado esses grupos.